Olá, turmas do primeiro ano. Sei que vocês estão felizes, já concluindo a unidade 2 do componente de arte. E logo após essa revisão, vocês estarão fazendo a avaliação. Então, prestando atenção, vamos fazer a revisão de algumas aulas, tá? Algumas aulas específicas, vamos trazer os conceitos em relação a cada temática e depois vocês fazem a revisão. Parabéns a todos que chegou até aqui, focando nos estudos, revisando as aulas, fazendo anotações. Eu percebi que vocês assistem às nossas revisões, tá? Eu estive em algumas localidades, em algumas escolas, pessoal lá de Nazaré, meus alunos aí super dedicados do primeiro, segundo, terceiro ano. Acompanhei um pouquinho de você, da rotina da sala de vocês e eu percebi que vocês são muito dedicados. Então vamos lá, vamos para a nossa revisão. Professor presencial, que vai estar aí auxiliando vocês. Então, estudante, vamos à nossa aula desta unidade, revisão geral da unidade 2. Vamos, então, fazer uma revisão da aula 17, aula 18, aula 20 e aula 23, e rever aí alguns conceitos. Aula 17, vamos falar sobre a arte indígena, africana e afro-brasileira. Então, estudante, o que é arte indígena? Nós discutimos durante a aula que a arte indígena é todas as produções feitas por diversas etnias indígenas. Então, nós temos muitas comunidades indígenas aqui em Rondônia que fazem trabalhos maravilhosos, principalmente os artesanatos, também as panelas de barros, fazem biojoias, fazem materiais com plumagem, enfim. Então, a arte indígena é toda produção que não tem ali o objetivo de arte, mas de objetos utilitários, como uma panela de barro é um objeto utilitário, as colheres, materiais feitos de madeira, a pintura corporal é identificado como arte indígena, porque são produções riquíssimas, como o texto está dizendo aqui, objetos indígenas com diferentes finalidades. A única finalidade não é arte. Nós que conceituamos como arte indígena, que pode ser considerado criações artísticas, porque são objetos cuja a beleza resulta de sua perfeita realização, segundo essa autora, mas é isso que nós pensamos também. Nós observamos que os trabalhos indígenas são riquíssimos em cultura, também tem utilidade, é uma forma de reaproveitar os recursos da natureza, a matéria-prima da natureza, como o barro, a semente, a plumagem, as tintas que eles criam, de pigmentações de matérias-primas. Então, outro aspecto importante da arte indígena é que ela representa mais as tradições, ou seja, a cultura de sua comunidade. Então, isso é muito importante, que é a identidade cultural daquele grupo, daquela etnia. Falamos também da arte africana, que tem a ver com a cultura africana. Nós sabemos que a cultura afro-brasileira tem base, raiz na cultura africana. E o que é a arte africana? Cultura africana? Conjunto de manifestações que une utilidade e estética dos povos da África. Envolvem a linguagem, a culinária, a religião, o folclore e as artes. Tanto artes plásticas, música, dança, rituais sagrados. Certo? E todo esse conjunto aqui cultural, nós temos raízes na cultura africana, a cultura afro-brasileira. E o que é a arte afro-brasileira, professora? É a arte, são as produções, tanto música, dança, culinária, baseada nas histórias, crenças, lendas e na filosofia africana. Certo? Então, isso que é a arte afro-brasileira, que são os povos, as pessoas, tanto da cor preta ou parda, que se identificam, então, povos afro-brasileiros. Toda a cultura brasileira é com base, então, tanto na arte, nas raízes africanas, na cultura africana, como a cultura indígena e a cultura europeia. E sobre a música e dança afro-brasileira, ela é uma mistura da música portuguesa, indígena e africana, como eu já falei, e entre os estilos influenciados, quais são?
muito conhecido, a catira, samba, maracatu, maxixe, lambada e carimbó e muitas outras, tá? Aqui só alguns exemplos. Muito bem, então vamos para o próximo tema, aula 18, arte popular, parte 1. Então, a arte popular está relacionada ao quê? A arte feita pelo povo, pessoas simples, né? Que não tiveram conhecimento acadêmico, mas um conhecimento próprio, ligado, então, à oralidade, ou seja, aquilo que os seus antepassados passaram, né, para eles, também a experiência prática e a herança da família. Então, isso que é a arte popular brasileira. Como essas bonecas aqui, ó, tem a ver o quê? Com uma técnica específica de um artesão que foi repassando para os seus familiares e aqui retratando a cultura nordestina, né? E então essas técnicas são repassadas pela oralidade. Falamos então das artes visuais como pintura e gravura. O que é a pintura? Não é fácil compreender o que é pintura. Qualquer pigmentação, né? Tem vários tipos de técnicas de pintura. Aqui eu trouxe esse trabalho da artista popular, Maria Auxiliadora, que representa aqui a sua cultura, que, por exemplo, é capoeira, né? Essa obra ela fez em 1970, representando, então, a sua cultura afro-brasileira como a capoeira, um tipo de dança e, ao mesmo tempo, um esporte. Então, ela utiliza aqui características e técnicas específicas aí, né, criada por ela, por isso, pelo valor, pela representação cultural, da identidade do artista, da visão dela, né, sobre a cultura, então é considerado arte. E nesse sentido aqui, arte popular, porque são trabalhos de artistas, né, que muitas vezes não foi para a academia, mas tem habilidade técnica, desenvolver um trabalho. E gravura, nós temos aqui a técnica da xilogravura, que é essa forma de, como se fosse um carimbo, né, feito por meio de moldes, de desenhos, feito em uma placa, que pode ser de madeira, pode ser de outros materiais, né? E depois é feito, então, é passado uma tinta preta e depois é grafado aqui, né, num papel. Então, vocês conheceram na aula o que é gravura. Então, esse tipo de pintura que é feito por moldes, né, pela a técnica da xilogravura. A próxima aula sobre arte popular, parte 3. Então, nós pulamos a 2, certo, estudantes? Então, nós vamos falar um pouco do folclore. Aqui, algumas lendas que vocês conhecem, certo? Não vamos falar de cada uma delas, mas pela imagem vocês conhecem essas lendas. Então, a arte popular, parte 3, nós abordamos sobre o folclore. Então, o que é o folclore? Professor, o que é isso? É uma manifestação que ocorre, né, nas várias regiões. Por exemplo, o Brasil tem várias regiões Nordeste, Sul, aqui o Norte. E cada região, as pessoas criam, né? Criam tipos de música, dança, específica daquela região. Então, nós chamamos de folclore, que é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, né, ou região, baseada nas suas tradições, expressas individual ou coletivamente. Geralmente é coletivo, porque um vai passando para o outro e vai contando de pai para filho, e vai ficando. Então, podemos chamar de mito, né? Os mitos vão passando um para o outro, a literatura, as músicas, as danças. Então, ela é representativo de sua identidade social. Constitui-se fatores de identificação da manifestação folclórica. Para ser um folclore, tem que ter aceitação coletiva, né? Todos da comunidade conhecem. Não precisa gostar, não precisa achar bonito ou feio, porém, há ali aceitação. Tradicionalidade vem de tradições, dinamicidade e funcionalidade, né?
por exemplo, nos mitos, é uma forma de contar, explicar alguns fenômenos que ocorrem ali naquela localidade. Então, tem uma funcionalidade. E também abordamos sobre danças folclóricas, que são caracterizadas por um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro. Tá? Então, cada região vai ter ali as danças específicas. No Nordeste, nós sabemos que em alguns locais são as músicas, por exemplo, forró, em outros já tem, como na Bahia, eles gostam muito do axé, samba. Rio de Janeiro nós sabemos que é o samba, a música, aí agora fugiu da mente, mas eles gostam muito também de música popular brasileira, enfim, conforme a região vai ter aqueles estilos mais seguidos por eles, né? Então, são oriundos de antigos rituais mágicos e religiosos, as danças folclóricas. Qual a função das danças ou músicas folclóricas? Pode ser para comemoração de datas religiosas, homenagens a santos, agradecimentos, saudações, às forças espirituais, né? Então, as danças e músicas folclóricas estão relacionadas à temática religiosa. Olha aqui algumas danças, por exemplo, Bumba Meu Boi, muito típico do Nordeste, do Norte. O samba de roda, como eu falei, né? Rio de Janeiro, também Bahia, o frevo, Pernambuco, frevo e maracatu é Pernambuco, carimbó, Belém, catira, chachada, não estou lembrada, quadrilha, acho que todas as regiões do Brasil, no mês de junho, fazem festas, né? Com a dança. Aí tem como dança e música a quadrilha. Vamos ver então sobre as músicas folclóricas. São canções populares que fazem parte da sabedoria popular. Ela é transmitida de que forma? De forma oral. Né? Os nossos antepassados, os bisavós, os avós, vão contando para os filhos. Né? Na maioria das vezes, seu autor já foi esquecido, nem mesmo foi conhecido. Aula 23, sobre história do teatro. Então, nós falamos aí do teatro no período do Renascimento. Então, nós pulamos alguns períodos aí. Como que era o teatro no Renascimento? Que foi aquele período pós-período medieval, né? Século XV. Foi o teatro produzido durante o Renascimento, que teve início na Itália do século XV. O que mais? Ele é diferente do teatro medieval, que era de tema religioso. O teatro renascentista ele foi oposto ao teatro medieval. Por quê? Ele apostou no popular, né? No teatro popular, se aproximar da população, até porque o período renascentista tinha como centro o homem. Né? Então, era de caráter cômico e burlesco, e explorava vários temas. E o teatro moderno tem como característica o estilo barroco. Então, aqui são várias as características do teatro barroco. Moderno porque ele é um novo estilo que surge ali no período, né, do Renascimento. Havia, então, divisão da obra em 3 atos, ruptura da unidade de ação, mistura do trágico com o cômico, também rompeu com as unidades clássicas de tempo e lugar, composição em versos. Então, tem outras formas, né, de estrutura ali do teatro. O barroco também abordava temas, até porque o barroco é um estilo da Igreja Católica Romana, então as temáticas também estavam em representar temas religiosos. E o teatro brasileiro tinha como objetivo catequização dos indígenas. Isso mesmo, para transmitir ensinamentos religiosos, católicos. Havia, então, a abordagem dos temas bíblicos. Locais de apresentação era
nas escolas, espaços públicos, de lazer e ruas. Então, aqui no Brasil já inicia aí o teatro de rua, né? Os artistas iam até onde estava o público, porém a temática é religiosa. Mistura, então, da cultura indígena com a música e da dança. Depois houve o início do teatro realista, em 1855, deixando para trás os conflitos sociais da época, né? Ocorreu em 1943, ocorreu a estreia O Vestido de Noiva. Então, esse período marca também o teatro moderno. Essas são as nossas referências. Estudante, então vocês vão fazer o quê? Agora, avaliação. Certo? Espero que vocês tenham acompanhado aí a nossa revisão. Não conseguimos falar tudo porque é reduzido, certo? O nosso tempo. Então, só para vocês lembrarem a temática da aula, que vocês possam, durante as atividades, buscar lembrar os conceitos, leiam as questões com atenção, para você acertar. Não faça correndo e vai marcando qualquer questão, não, certo? Vai eliminando as que são improváveis. É uma técnica aí de fazer a avaliação com múltipla escolha, certo? E na discursiva, conforme a pergunta, tem que lembrar aquilo que você assistiu, aquilo que nós comentamos. Por isso que é importante vocês assistirem todas as aulas, certo? Então, eu desejo sucesso para vocês e tenham uma ótima avaliação e aguardo vocês nas próximas unidades. Tchau, tchau!